partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje é terça-feira, 23 de setembro, dia lindo de primavera em Santo Ângelo. E aqui o clima também é de conhecimento, troca e cuidado com a vida. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo, disse Charles do Saint-Beuve. Eu treinei para falar este nome. Hoje recebemos duas convidadas incríveis que se dedicam a transformar a forma como olhamos o envelhecimento. Professora Andressa Rodrigues Pagno, farmacêutica, mestre em gerontologia, pesquisadora na área do envelhecimento e doutorando em políticas públicas. E a prof. Ivy Reichert Vital da Silva Gressler, biomédica, mestre em biociências e reabilitação, responsável técnica do Lab URI e premiada pelo Instituto Cultural Giuseppe e Anita Garibaldi pelo seu compromisso com o progresso social. Com elas vamos falar sobre projetos de saúde para idosos, como o Simulador de Velhice, o Papo Ativo, as iniciativas da Liga Acadêmica de Estudo e do Desenvolvimento Humano, o LIEM, daqui da URI, e também sobre as novas pesquisas e políticas públicas voltadas à terceira idade. Te ajeita aí, porque o papo vai ser de muito aprendizado e sensibilidade. Professoras, sejam muito bem-vindas ao Cafezinho Missioneiro. Que prazer recebê-las aqui. Boa tarde. Boa tarde, Dani. O prazer é nosso. A gente agradece, a abertura para falarmos um pouquinho sobre envelhecimento, pesquisa e extensão, que é tão importante hoje na comunidade. Verdade. A gente falava aqui antes de começar da importância, na verdade, a gente está quase que repetindo uma pauta nas terças-feiras de saúde. Toda terça-feira a gente fala de saúde aqui no Cafezinho. Terça passada nós recebemos a Paty, e a Thaís aqui, falamos sobre a saúde dos idosos, desse novo idoso que se apresenta aí hoje, na sociedade, que pratica esportes, que cuida da saúde mental, que cuida da sua saúde. E hoje a gente vai complementar, porque são projetos sensacionais que os professores estão trazendo aqui pra gente. E então eu acho que assim, como todos chegaremos e desejamos chegar nessa fase da vida, essa é uma pauta que ela só acrescenta e não cansa nunca, prof? E eu quero começar com a prof. Andressa, então a gente vai falar nesse primeiro bloco sobre entender um pouco mais o envelhecimento e os desafios desse envelhecer. Prof. Andressa, como que é a tua trajetória na gerontologia, que para mim hoje se abriu essa nova pauta, eu conheci essa nova pauta, como que isso se conecta com a realidade local, com os dados de envelhecimento de Santo Ângelo? Dani, quando a gente trabalha então com envelhecimento, a gente ou é geriatra ou gerontólogo, então os médicos são os geriatras. Os outros profissionais da área da saúde, então, são os gerontólogos. É um pouco nova a palavra, talvez muitas pessoas não conheçam, Então, eu conheci hoje, prof. Então, isso é importante. E a gente consegue fazer uma equipe multi, trabalhando com envelhecimento, e nós somos gerontólogos. Eu iniciei a minha trajetória trabalhando numa associação aqui em Santo Ângelo, que é a Associação dos Aposentados. Trabalhei 9 anos nessa associação, onde a associação atendia... 90% dos atendimentos eram de pessoas entre 70 e 80 anos, com atendimento de nutricionista, foi onde eu conheci a Thaís, fisioterapeuta, farmacêutico, tinha uma farmácia, então, também voltada para esse cuidado. Então, a partir desse cuidado e do cuidado que eu sempre tive dentro de casa, com os familiares, me surgiu a iniciativa e a vontade de trabalhar mais com o envelhecimento humano. E, então, eu acabei fazendo meu mestrado na UFSM, dentro de um grupo de educação física, então sou farmacêutica, fui trabalhar num centro de educação física com uma orientadora fisioterapeuta, trabalhando sobre envelhecimento humano. E aí, a partir disso, me inseri num grupo ali em Ijuí, que é o Geron, onde trabalhei durante 2 anos com pesquisas, trabalhando com iatrogenia medicamentosa. Então, a gente sabe hoje que o envelhecimento, ele traz várias involuções fisiológicas e morfológicas, e da necessidade, muitas vezes, de fazer o tratamento medicamentoso, que acaba sendo um complemento.
Mas a gente precisa pensar também que quanto mais medicamento a gente tem em uso, a gente tem que ter um alerta, né? Qual é o cuidado que eu tenho que ter com esse paciente? Então, comecei a trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Quais os desfechos negativos relacionados ao medicamento e que a gente consegue, de alguma forma, evitar ou minimizar. E aí, fui para a URI, desde 2017, eu trabalho lá na URI. E aí, junto com a Prof. Ive, junto com o professor Tiago, que é nosso colega, coordenador dos cursos de Biomedicina e Farmácia, nós organizamos a LIEM, né? Que é a Liga do Estudo do Envelhecimento Humano. E a partir dali começamos a trabalhar com projetos de pesquisa, de extensão, com a parte de ensino, né? Então a nossa ideia é levar para os alunos essa fala, né? Proporcionar para eles essa Vivência, né? Essa vivência intergeracional, né? Que é super importante até para que a gente tenha empatia, respeito e levar um pouquinho de conhecimento, né? Então, assim, ó, pensando um pouquinho com que eu trabalho, né? Medicamento. Quando a gente tem toda essa modificação fisiológica do idoso, o próprio medicamento vai responder de forma diferenciada. E como isso é importante para que os profissionais também tenham conhecimento. Perfeito. Então, a grande importância hoje de a gente trabalhar com envelhecimento é ver essa modificação da pirâmide etária. Né? Então, desde os anos 90 se discute muito sobre modificação e se observa uma modificação da pirâmide etária. Em 2000, então, isso acabou, né, dando um boom. E a grande diferença hoje a nível de Brasil, comparando com a Europa, alguns lugares da Ásia, é que a inversão da pirâmide etária ela é muito rápida. Então, no Brasil, a gente tem um processo muito acelerado, um processo que aconteceu ao longo de anos, né? Em países europeus, aqui a gente está presenciando de forma muito rápida. Então, ali, a partir dos anos 70, mais ou menos, com os métodos contraceptivos, mudança cultural, mulheres inseridas no mercado, redução da fecundidade, vacinação, melhora de estilo de vida. Então, tudo isso proporcionou que vivêssemos, né, estamos vivendo mais. Então, só que isso de uma forma acelerada, o que nos preocupa também, né? Porque nós precisamos de profissionais capacitados, novos profissionais que venham ao mercado, né, que tenham esse conhecimento e que tenham esse olhar singular para o envelhecimento humano. E 2030 a gente vai ter já essa virada, né, da pirâmide, e 2050 vai ser o ápice, né? Então, eu acho que todos os profissionais, né, não só da área da saúde, a gente tem que começar a mudar o nosso olhar, né, de que forma que a gente vai receber essa população. Sim. Né, 2030 tá aqui, né? Então a gente piscou, tá lá, né? Então, de que forma que todo mundo vai estar preparado, né, para isso, para receber essa população. Perfeito. E como que essa conversa conversa com a realidade local, gurias? O que vocês encontraram quando vocês começaram a fazer os primeiros trabalhos, a desenvolver os primeiros projetos? Que tipo de idoso Santo Ângelo apresenta hoje? Primeiro que a gente encontrou estudantes, né, bem dispostos a trabalhar com o envelhecimento, que legal. o que nos deixa muito feliz. Sim. E nós temos, assim, é muito heterogêneo, né? Os idosos, os grupos idosos que nós temos hoje. Exato. Porque nós temos desde aqueles que estão em instituições, os superativos. Nós temos aqui em Santo Ângelo alguns grupos de convivência, né? E que estão sempre trabalhando junto conosco. O próprio Viva Vida, que tem dentro da universidade. Então, nós temos idosos curiosos, idosos longevos, né? Os longevos, aqueles com mais de 80 anos. Então, antigamente, nós tínhamos pessoas morrendo com 40 anos. Sim. E já eram idosos. Hoje, a gente tem idosos de 100 anos. Sim. Então, a gente tem encontrado são pessoas muito heterogêneas. Tanto fisicamente, né? Cognitivamente. Isso. Então, a gente tenta também ser flexível e a gente tenta se organizar para trabalhar com todos os tipos de idosos. Até parte emocional também, né? Então a gente enxerga, assim, diversos cenários. Sim. Até essa foi uma fala que a gente fez na semana passada, porque por conta de uma desigualdade social mesmo, a gente acaba tendo, então, Exatamente. idosos que têm acesso à academia, que têm acesso à suplementação, têm acesso a uma boa alimentação, ao dentista. Exato. Né? E o contrário também, né? Então, nós ainda temos idosos com aquela visão de que sempre existiu, que é o idoso lá, bastante velho, bastante doente, né? Cheio de necessidades, com pouco olhar, pouco visto, né? Quase que invisível, socialmente falando. Exato. E é importante ressaltar também que a gente tem muitos idosos no mercado de trabalho, né? Sim. Então, nós temos... Hoje, se a gente for conceituar idoso,
ter 60 anos ou mais em países em desenvolvimento é um idoso. Exato. Prof, inclusive, existe aí uma onda, na verdade, de contratações de empresas que estão preferindo contratar pessoas mais velhas, né? Porque não está conseguindo trabalhar de forma muito simples com a nova geração, que é a geração Z, que tem, né, uma questão geracional bastante diferente, né, bastante, como que eu vou dizer nessa aí, mas assim, eles tem outras exigências de trabalho, outra visão de trabalho, né, que não é nada tradicional, e por conta disso o mercado tem, então, buscado pessoas, né, mais maduras para trazer de volta o mercado. Então, é um caminho que tem outra se questão transformado, né? Também a parte econômica, né? Sim. Então, eu acho que cada vez mais daqui para frente a realidade vai ser essa. Sim, Né? sim. Então, não tem nem o que falar, assim, Sim. né? A gente precisa trabalhar E que bom E que termos bom ter- saúde para exatamente. seguir no mercado, né, Exatamente. Prof? Prof, Ive, já que estamos conversando aqui, quero saber um pouquinho sobre essa premiação, né? O troféu Anita Garibaldi, agora em 2025, é um reconhecimento aí da tua trajetória, também da tua caminhada, né? Isso não é, ao meu ver, não é só um reconhecimento ao teu trabalho, mas também isso fortalece essa pauta, né? Porque é um reconhecimento de uma coisa que existe e está fazendo bem a outras pessoas, né? Então, a gente vai para além de uma simples premiação, né? O que isso representa para ti? Olha, para mim, sinceramente, foi uma honra, assim, né, receber o convite para participar, então, da cerimônia, né, para o recebimento desse troféu, porque, que nem eu brinquei hoje de manhã, inclusive, né, a gente está tendo a semana acadêmica dos cursos e a docência, a pesquisa, ela é uma cachaça, né? Ao mesmo tempo que tu fica louca e tu quer parar e desistir, tu pensa, não, mas eu amo o que eu faço. E a pesquisa no Brasil, ela é muito, assim, ó, um desafio absurdo, né? Por diversas questões e principalmente por questão financeira, né? Da gente conseguir verba, conseguir desenvolver as nossas pesquisas. Então, a gente tem que estar sempre, né, dispostas a estar escrevendo projetos, mandando para editais, né? A cada, sei lá, 10 editais que a gente submete os projetos, a gente é contemplado. Então, assim, é um desafio constante para quem é pesquisador, né? Sim. Então, eu no mestrado, eu trabalhei... Meu mestrado foi na área bem diferente do envelhecimento, assim, mas foi aonde eu pude entrar de cabeça, literalmente, na questão de envelhecimento, junto com a minha professora, né, a Viviane Elsner, e onde a gente trabalhou muito com a questão de educação física na população idosa. Então, a gente via marcadores genéticos, né, parte toda de resposta físio, né, que a atividade física proporciona, né, a pessoa idosa, enfim. Então, foi ali que me abriu, assim, acabei seguindo outra coisa no mestrado, mas foi aonde, assim, deu start, né. E todas as nossas pesquisas que a gente desenvolveu ao longo do mestrado, assim, elas tiveram um impacto muito grande na sociedade. Sim. Né? Claro que naquela época em Porto Alegre, que eu sou de lá, enfim, Novo Hamburgo, região ali, mas acho que foi bem da minha trajetória, assim. E o troféu Anita Garibaldi, né, tem até, eu não sei se todo mundo conhece o hino, né, da Anita Garibaldi, mas diz mais ou menos assim, né, um filho num braço e o fuzil no outro, que eu acho que mostra a bravura da mulher, né, essa nova mulher que vem, né, onde a mulher, ela é mãe, ela é profissional, ela não deixa os sonhos para trás, ela conquista o espaço dela, e então foi muito gratificante, assim, né, tu poder ter esse reconhecimento, né? E aí, junto com a Andressa, quando eu entrei em 2022 na URI, né, no início do curso da Bio, foi onde a gente se olhou, né, Andressa? E Andressa, tu tem experiência, né, em trabalhar com envelhecimento idoso? Eu digo, eu tenho. Nossa, vamos fazer um trabalho vamos junto. fazer um trabalho junto. Que legal. E aí, foi aí que começou, então. Agora, é uma delícia quando a gente encontra mais dos nossos, né? É, verdade. Porque eu fiz uma aspas aqui para quem não tá nos assistindo, tá só nos ouvindo, porque assim, de fato, quando tu encontra, assim, eu lembro quando eu encontrava o pessoal que gostou mais da área de inovação, né, professor? E daí, quando tu encontra e conecta com pessoas que pensam como tu
tu e que estão afim, porque como tu disse, né, Prof, é um grande desafio. É. Qualquer coisa que tu queira fazer muito fora da curva, né, socialmente falando, e impactar de fato as pessoas e se dedicar é um grande desafio. Então, encontrar parceiros que topam isso com a gente E é um são presente, projetos, né? São projetos sempre muito grandes, né, Sim. Andressa? Então, se a gente não tem, assim, colegas, né, nós, professores, bem alinhados, com uma equipe, né, de alunos, bolsistas... Sozinhos a gente não A consegue. gente não desenvolve, né, Sim. Dani? Então, assim, a gente fica, que nem eu brinco, no backstage ali, mas, assim, né, é bastante coisa que tem pra Sim. fazer, os alunos tocam, né, enfim. Que bom. Então, a gente é que muito bom. grata a eles também. Acho que quem Com tá ouvindo certeza. nós aí, Um beijo. né, um beijo pra vocês, né, bolsistas, alunos, Sim. participantes. Prof, a gente falando desse novo idoso, né, a gente entende que é possível envelhecer com saúde, né? A gente sabe que a gente tem aí a medicina também hoje tão avançada, nos proporcionando uma vida melhor, mais longeva, né? Mas o que determina, que fatores determinam uma velhice saudável hoje no Brasil? Porque é diferente, né, nos outros lugares do mundo. Até a gente tem novos trabalhos agora trazendo fatores sociais, né? Aham. Como determinantes da qualidade, principalmente da qualidade cognitiva. Sim. O quanto é importante se comunicar, o quanto é importante estar ou em grupos de convivência, ou interagindo com a família. Então, vem trabalhos trazendo muito forte sobre fatores sociais. Uhum. A grande importância desses fatores, então, na melhora da qualidade de vida. Além de outros fatores que a gente conhece, né? Atividade física, uma boa alimentação, o sono, que eu acho que é algo fundamental pra gente sempre colocar em pauta, né? O dormir bem. Uhum. Então, o dormir bem, ele ajuda muito na qualidade de vida, né? Estar com bom humor, né? Então, eu acho que são vários fatores que associados, eles melhoram a qualidade de vida, independente da idade, né? Sim. A gente sabe que tem singularidades dentro de cada faixa etária que a gente precisa respeitar, precisa ter um olhar diferenciado, né? A própria atividade física, né? Então, dentro dessa singularidade de cada um, são fatores que vão acabar sempre melhorando. Saúde mental, né, Ivy? A gente tem visto muitos idosos com depressão, né? Diagnóstico de depressão, Sim. de ansiedade. Então, também a saúde mental é extremamente importante, né, para essa qualidade de vida. Sabes que eu tenho um programa de manhã também chamado Rádio Relógio e eu tenho um quadro chamado Notícias Felizes para Navegar no Fim do Mundo. E hoje a notícia feliz foi a respeito de fazer tricô e crochê e do quanto que isso está voltando de uma forma muito forte, né? E o quanto que isso impacta positivamente no envelhecimento. Sim. E proporciona, em média, segundo essa pesquisa, até 8 anos a mais de vida boa, saudável, né? Por conta de desenvolvimento cognitivo, por Exato. conta de fazer coisas em grupo. Isso, funcionalidade. Então, exato. E aí... E propósito. E propósito. E aí eu trago uma questão bem reflexiva, assim, né? E os nossos jovens hoje, que não têm essa questão do social, do conversar, né? A gente... estão sempre conectados, né? Sim. Então isso é uma questão bem importante, assim, de que forma que essa geração de hoje vai chegar, né? Por questões mentais, enfim, né? Diversas questões. Justamente por conta desse distanciamento. Até né? porque o envelhecimento, ele é um processo, né? Exato. Sim. A gente fala muito do idoso, mas a gente tem todo um processo, né? Que inicia desde a infância. Claro. Então, é esse olhar que a gente tem que ter também, né? Quando a gente faz aniversário, não é um ano a mais, Exatamente. né? É um ano a menos. Exato. Gurias, agora é 13h22. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no cafezinho, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo YouTube, Facebook e Instagram da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já com mais cafezinho missioneiro. Fica com a gente. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM.
Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. A tecnologia e a inteligência artificial fazem feitos incríveis. Mas quando o assunto é cuidar do seu dinheiro, nada substitui poder contar também com o atendimento humano e próximo de verdade do Alex, da Carol, da Marília, do Valdir e de outros milhares de gerentes do Sicredi, seja em uma das agências ou pelo WhatsApp, além, é claro, do nosso aplicativo e site. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Estamos de volta agora, 13h25, aqui no Cafezinho Missioneiro, pela Rádio Novos Horizontes, também pelo YouTube, Facebook e Instagram da rádio. Lembrando sempre do apoio da Corsã, Sicredi, Grinks Café Corporativo, que permite estarmos hoje recebendo a professora Andressa Pagno e a professora Ivy Gressler, falando de envelhecimento e projetos que fazem a diferença na sociedade. E aí, prof, nós estávamos falando antes sobre uma questão muito importante quando falamos de envelhecimento, que é desenvolver, despertar a empatia nas pessoas, para que as pessoas enfrentem os desafios junto com aquele idoso, né, que elas têm ou na família ou, enfim, na sociedade. Prof. Andressa, na tua visão, o que a gente faz para conseguir despertar esse sentimento tão necessário para viver em sociedade hoje? Eu acho que sensibilização, né? Uhum. Acho que isso é o fundamental. Até aproveitando e já falando um pouquinho de um projeto que a gente tem desenvolvido, né? Que é o simulador de velhice. A ideia justamente é sensibilizar. É colocar a pessoa no lugar do outro, né? Pra gente entender que quando aquele idoso está atravessando a faixa de segurança, em vez de eu ficar buzinando e gritando para ele apurar a travessia, que eu entenda que ele tem uma redução de velocidade de marcha que é da própria idade. Então, acho que essa sensibilização é extremamente importante. Acho que conversar mais, né, sobre envelhecimento, conversar mais sobre consequências positivas e negativas relacionadas, eu acho que isso é muito importante. Né? Fazer essa discussão de forma intergeracional, trazer os jovens para discutir e trazer os jovens para participarem de atividades juntos, né? Eu trabalhei com um senhor de mais de 90 anos que ele não trabalhava com computador, era máquina de escrever. Então, a gente aprende, se adapta. Eu acho que essa adaptação mútua é extremamente importante. E talvez seja, eu acho que, um dos pontos negativos que a gente enxerga hoje na sociedade, né? Sim. Tu sabe que eu acredito muito nisso como ação social mesmo. Eu trabalhei muitos anos com gestão de pessoas na área comercial, nada a ver com o que eu faço hoje. E uma das equipes que eu atuei, uma vez, estava com um resultado muito ruim, assim, sabe? E eu trabalhava sempre com jovens, né? Entre 20 e 25 anos. E reclamando. Eu lembro que era uma equipe que reclamava bastante, sabe? Eu não consigo fazer isso, sabe? Porque o sistema, porque não sei o quê. Todo dia tinha uma coisa nova. Sabe, reclamando da cerveja gelada? Enfim. Numa das reuniões, eu disse, olha só, a gente vai começar essa reunião diferente hoje. Eu marquei uma visita para nós no Lar da Velhice. E a gente vai lá conversar com outras pessoas, porque eu preciso que vocês tenham uma outra visão de mundo que eu acho que está faltando aqui nessa equipe. E levei. E eu vou dizer que depois dessa visita no Lar da Velhice, né? Isso foi em Passo Fundo. Eram 13 pessoas, né, que compunham a equipe. E foi transformador, sabe? Porque tu traz a pessoa para uma realidade que, de fato, às vezes não tem. Às vezes eu não tenho um idoso em casa, às vezes eu não convivo. E acaba que eu fico na minha bolha e reclamo. E
né, não consigo olhar para o lado e desenvolver a empatia que é necessária para que a gente consiga. Um dia eu chego lá, né? E tem tanta troca legal que pode acontecer, né? Profive. Aí a gente traz, assim, o idoso, ele tá num lugar de muita fragilidade hoje, né? E a gente sabe que, na verdade, existe um contraponto de muita força também, porque é uma pessoa que tem uma trajetória, que tem um histórico, que tem muito conhecimento, né? Independente de ter tido acesso à educação ou não, esse idoso sempre traz uma bagagem muito rica, né? De vivências ali que ele pode compartilhar. Mas como que a gente faz para desconstruir esse estigma de que idoso é uma pessoa frágil? Olha, eu vou te dizer que é bem difícil, né? Hoje, a sociedade em si, assim, não abre muitas portas, né? Para que a gente consiga, né, trabalhar até essas questões de uma forma mais direta, né? A gente até estava comentando, né? Existe muito tabu ainda em cima, né, do próprio envelhecimento. Então, assim, é bem difícil. Eu acho que é um desafio constante, né? E eu acho que o principal é a empatia e a sensibilização. Sim. Né? Então, a gente... isso em qualquer área, em qualquer, né? Quantas pessoas trabalham mecanizadas, né? Não empatia só com a pessoa idosa, né? Mas, de uma forma geral, assim, como é que tu é empático uma vez no teu dia? Uhum. Não. Eu diria assim, posso ter a ousadia de falar isso aqui, mas eu acho que 90% das pessoas não são empáticas uma vez ao dia, né? Então, tá todo mundo sendo estressado, correndo, e fica quieto, aquele velho, né? Essas abordagens, assim, agressivas, violentas, né? Então, eu acho que a gente tem que, em determinados momentos, assim, frear, né? Pensar em atitudes, enfim, eu acho, né? E tu pensar assim, o que eu gostaria pra mim, né? Daqui a um tempo. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tá vivendo, assim, um momento um pouco assustador, né? Eu diria, na época da pandemia, assim, eu pensei, nossa, agora com tudo isso que a gente tá vivendo, de repente as pessoas vão mudar o olhar, vão, né, rever alguns conceitos. Infelizmente Só não, que né? eu acho que piorou, né? Eu fico assustada, assim, porque chegam, às vezes, momentos, assim, que até eu olho pra Andressa, será que é eu que tô louca? né? Ou Não, quem é que tá errado aqui? Gostaria muito que tivesse, né? Porque... assim, né? Então, a gente conseguindo mobilizar e desconstruir pelo menos um aluno que passar pela gente, ou uma pessoa que cruzar no meu dia, assim, eu tô muito feliz. Que legal. Porque eu acho que é por aí, né? Aquela coisa assim, eu não vou mudar o mundo. Muda. Tu muda, assim. Tu muda quem tá ao teu redor, tu muda... e aquela pessoa com certeza vai mudar alguém. Então, é aquele efeito dominó, né? Vai pra casa, leva o conhecimento. Exato, então eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é importante também a gente relembrar o conceito de empatia, né, prof? Porque eu me colocar no lugar do outro com o meu histórico é uma coisa. Agora, a empatia, ela faz com que eu me coloque no lugar do outro, considerando o histórico daquela pessoa, a trajetória daquela pessoa. E aí é que mora o pulo do gato de eu ser uma pessoa empática, né? Exato. Porque chega a ser até egoísta eu querer me colocar no lugar do outro, considerando a minha vida, né? E aí, quando a gente fala de empatia, a gente fala do projeto, daí sim, simulador de velhice, né? Eu achei uma iniciativa muito inovadora, achei sensacional. E eu queria saber como é que ele tem sido experimentado, como é que ele tem impactado quem experimenta, como é que tem sido para vocês isso, Gris? Como é que funciona? Na verdade, foi um desafio, né, Andressa? Foi um desafio Até bem que a grande. gente conseguiu Organizar as ideias. Porque, assim, existem simuladores já, né? E se usa muito na Alemanha, nos Estados Unidos, o que a gente não vê um uso frequente aqui no Brasil. Para eles é corriqueiro até dentro do âmbito acadêmico, né? Dentro das disciplinas deles. Isso. Então, eles trazem muito isso até porque eles já vivem, né? Uma população mais idosa, né? Usam como Pega a recurso Alemanha, pedagógico. Né? exato, Perfeito. E aí nós fomos estudar um pouquinho sobre a parte sensorial, sobre mobilidade e funcionalidade. Não estudamos sozinhas, né? Tivemos aí mais colegas e alunos junto, nos auxiliando. E ele é um simulador físico, né? Então, as pessoas, quando a gente fala em simulador, acham que é algo digital. Ele é físico, ele é um traje, onde a gente usa um óculos, usa redutor de audição, usa luva. Redutor de Mobilidade, mobilidade, peso. Tato. Isso.
Então, a intenção é aproximar a pessoa de uma experiência que uma pessoa idosa tem, né? Dificuldades básicas, né, no dia a dia. Isso, peso. Desde uma marcha, sentar numa cadeira, deitar numa cama, né? Subir uma escada, né? Então, a gente colocou peso em alguns lugares estratégicos para aumentar a fadiga, para diminuir a velocidade de marcha. Colocamos, então, um redutor de visão, né? Que as pessoas têm nos dado alguns relatos, né? Sobre a parte sensorial. Aplicamos com 12 profissionais da área da saúde, né? Esse simulador. Então, profissionais de... E a gente montou cenários, né? Do dia a dia. Né? Então, coisas no chão que tinha que pegar, apagar, né? Então, conseguir abrir uma niqueleira, contar moeda, né? Que existe essa dificuldade tátil, né? Sim. Um cenário muito interessante do dia a dia, né? Do dia a dia. Que é tirar os tênis e calçar os tênis, né? Então, assim, uma dificuldade absurda, né? As pessoas tiveram. Algo que parece tão simples pra gente, né? Tira os tênis, coloca. Então, a gente montou esse cenário, fez um percurso, convidamos 12 profissionais, eles toparam. E aí, a gente aplicou neles, né? Medimos velocidade de tempo dentro desse percurso, conversamos. Qual a sua percepção, né? A gente tinha uma pergunta que era: o que você mudaria na sua conduta profissional a partir dessa experiência? Que sensacional. Né? Então, justamente para sensibilizar, porque a gente pensa assim, né? Eu tenho um paciente idoso que vai subir numa maca. Ele tem uma escada, são 2 degraus, mas qual é a importância de eu auxiliar ele nessa subida? Qual é a importância de eu auxiliar ele em levantar dessa maca? Né? Então, assim, a gente tentou trazer o dia a dia dentro do nosso percurso para que os alunos tivessem essa visão e para que o profissional se sensibilizasse o que ele precisaria daqui a pouco mudar e melhorar na sua conduta, né? Então, a nossa ideia do simulador foi essa. E os resultados? Nossa, teve profissional que ficou, assim, a questão psicológica, né? Foi bem forte, assim. Sim, é muito impactante. Então, teve vários relatos, assim, que... Nossa, eu não imaginava isso. Ou, assim... Meu Deus, eu não tive paciência com a minha mãe, com o meu avô, com a minha avó. E agora eu vejo o quanto, né? Isso não é da boca para fora, né? As dificuldades, né? Teve muitos casos também, aí a gente traz aí para incentivar o pessoal, fazer né? Atividade Quem física. fazia atividade física regular, então teve um desempenho melhor, né? Então façam, continuem aí, né? Porque, na verdade, a atividade física, ela traz um benefício imediato, óbvio, né? Não tem questionamento em relação a isso, mas o maior benefício dela é daqui a 15, 20, 30 anos. Aí sim você vai sentir realmente, né, o resultado de uma atividade física regular na tua vida, né? Então, foi bem interessante. Foi. Né? A gente percebeu que as pessoas, elas conseguem ter uma visão sobre funcionalidade e mobilidade. Isso. Mas a parte sensorial, elas esquecem também, né? Do quanto tem uma redução de visão. Ou o próprio tato, que a Ivy estava falando, né? O próprio contar moeda, dificuldade, né? E auditivo também, a gente Sim. viu, assim, o pessoal, nossa, realmente aquela coisa, tem que estar falando, gritando, né? Enfim. Sim. Então, a gente se dá conta nesses momentos, né? Então, Sim. essa imersão, vamos dizer assim, ela é muito importante, né? Porque uma coisa é tu falar, outra coisa é tu realmente Vivenciar, viver né? aquilo, né? Então, E vocês seguem fazendo novos experimentos, isso está sempre acontecendo. sempre acontecendo. Com os alunos também. Os alunos também. E os alunos, hein? Olha, Eles, assim... A gente está alinhando agora para um lado de pesquisa que a gente vai validar o simulador, né? E aí, a nossa ideia é conseguir aproximar ele de uma faixa etária e determinada robustez do idoso. Para que acabe ficando como um material pedagógico que é fidedigno, que a gente consiga usar. e que num futuro a gente consiga transitar em todos os cursos, Isso, né? então, eu ia falar isso, porque eu acho que qualquer curso que tenha a ver com questão de saúde, né, e humana... Pega, vamos dizer assim, arquitetura, né? É. Acessibilidade, engenharia, enfim, né? Tem que, de alguma forma, experienciar, né? Nós temos Que é o que a gente chama de experiência do usuário. Sim, Isso. Nós temos projetos voltados para profissionais da área da saúde, mas isso também não impede de outras, né? Claro. Até dia 27 a gente vai estar com um simulador lá na URI, para que fica o convite para quem quiser ir conhecer, ver como que ele funciona. Daqui a pouco trazer alguma ideia, né? O nosso grupo é super aberto para a gente trabalhar não só com pesquisa, mas com a extensão da sensibilização. Legal. Então, várias pessoas podem participar. Legal. Depois a gente deixa de certinho o horário e tudo. Ótimo. A gente dá uma chamadinha. E aí a Liga criou o Papo Ativo, né? Que é um diálogo intergeracional que é importante.
E aí, o que tem surpreendido vocês nessas falas, nessas conversas? O Papo Ativo, ele vem inspirado num projeto da UFSM, que era o Acampa Vida. Né? Quem já estudou na UFSM talvez conheça, desde 98 eles tinham esse projeto, não sei hoje como que está esse andamento. E foi muito bem acolhido pelos colegas, pela direção da URI. A ideia é que os cursos participem e que montem oficinas voltadas para a população idosa. Então, é um momento onde cada curso ele precisa pensar o que ele vai fazer, como que ele vai fazer e como que ele vai proporcionar uma experiência, pensando, então, nas nuances do envelhecimento. Então, ele surgiu como uma forma não só de a gente fazer proporcionar uma oficina, né, para a população, mas também para fazer uma discussão intergeracional e para trazer isso para o conhecimento, então, pedagógico dentro da universidade. A gente tem sido muito bem recebido, assim, né? A população participa, os cursos participam. É muito legal, é uma troca bem interessante. Esse ano nós vamos ter 10 cursos participando do Papo Ativo. E vai ter também uma atividade inovadora, né? Que é a nossa rústica, né? Primeira rústica 60 a mais a gente vai fazer. Que legal. E aí, assim, junto com é porque é tão importante isso, a gente vislumbrar todos os campos que dos projetos, né, abrangem, assim. E aí tem esse outro projeto que é o Cinema e Envelhecimento. Para mim foi uma novidade. Achei incrível, sabe? Porque, assim, a gente fala de saúde, a gente fala de bem-estar, mas a gente pouco fala de cultura para os idosos, né? A gente pouco fala de... Talvez o Paulão, que tem aí o programa mais geriatra, né, Paulão? da rádio. Recordar e Viver. Mas, de fato, a gente tem pouco isso, né? Como que vocês estão fazendo? Como que veio a ideia e como que está sendo executada? Que novidade? Como é que são essas discussões? O que vocês pretendem com esse projeto? Esse é o nosso projeto mais novo, assim, que a gente está agora estruturando para esse semestre. Quentinho. Então, a ideia é, pelo menos 2 vezes durante o semestre, né, pegar uma tarde e fazer uma sessão de cinema. Convidando os alunos da universidade, convidando os idosos da comunidade e trazendo filmes que tragam um contexto, né, do envelhecimento, para que depois a gente consiga fazer uma discussão. Qual a importância, o que eu preciso olhar, né, fazer a discussão do próprio filme, mas trazer para a nossa realidade. Então, esse é um projeto que a gente começou a desenvolver agora, com os nossos bolsistas. A gente tem 2 bolsistas que vão estar trabalhando também em cima desse novo projeto. E é justamente inovar, né? A nossa ideia é trazer inovação para continuar discutindo envelhecimento. E trazer esse diálogo com eles, que eu acho que é bem importante, né? Sim. Então, às vezes, né, tem situações que a pessoa não vai buscar, né, desabafar, conversar com alguém. Então, nesses momentos de imersão, assim, dessas atividades, eu acho que é bem interessante essa troca com eles, né? Sim. E, assim, claro que a gente fala de depressão e outras questões sentimentais durante todo o ano, mas em setembro a gente tem a questão do Setembro Amarelo, né? E a gente fala muito de números de suicídio, de depressão, enfim, ansiedade, mas pouco a gente fala, né, dos idosos e o quanto que os idosos são acometidos, né, por conta de depressão, enfim, e a família às vezes nem percebe, né? É aquele tratar o dia a dia ali e passa, não, ele é triste, ele é quieto assim mesmo. É da idade. É da idade, né? Na verdade, é negligenciar, né? Exato, prof. Exato. É triste, né? É triste. Agora são 13h42, a gente tá aqui juntos no Cafezinho Missioneiro com o apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. Fica com a gente que já a gente vai falar mais sobre saúde, envelhecimento e também políticas públicas. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Já pensou em iniciar sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor, pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo. Sicredi, é ter com quem contar.
Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h45, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro ao vivo pela Rádio Novos Horizontes, YouTube, Facebook e Instagram. Sempre lembrando do apoio de Corsã, Sicredi, Grinks Café Corporativo, que permitem o nosso encontro diário. E a gente segue com a professora Andressa Pagno e a professora Ive Gressler para falar de pesquisa, políticas públicas e o futuro da saúde do idoso. Mas antes eu quero mandar 2 beijos importantes. Um para um ouvinte que está sempre ligado no cafezinho, Dr. Salomão, que eu sei que está aí ouvindo. Muito obrigada pela audiência. E também para Lete, lá da Padaria Santo Ângelo, que mandou aqui uma sugestão pra gente. A gente vai falar disso agora. Um beijo para os dois. Bom, a gente vai começar falando a respeito dessa pesquisa dos biomarcadores para Alzheimer, que eu achei uma coisa incrível, prof. Que projeto sensacional, porque isso, de fato, assim, ele abre um leque de possibilidades e de mudanças, de fato, né? Inclusive de diagnóstico e inclusive o impacto disso no SUS, né? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de SUS. E também, então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa pesquisa e de como é que isso vai funcionar. Essa pesquisa, ela está centralizada na URGS, né? Então, ela é uma pesquisa que vem pela URGS. Quem coordena ela é o Eduardo Zimmer, que também é santo-angelense. É uma referência, né, na área do estudo do Alzheimer. Nós teremos 10 municípios no Rio Grande do Sul trabalhando com essa pesquisa, onde serão coletados dados de 3.000 pessoas para se trabalhar, então, com os biomarcadores de Alzheimer. O grande objetivo do trabalho é inserir, né, um exame de baixo custo no Sistema Único de Saúde, porque hoje nós temos exames, né, de diagnóstico de Alzheimer de altíssimo custo. Sim. Então, é também trazer essa acessibilidade, política pública. Então, essa é a grande ideia. Em Santo Ângelo, quem está organizando a equipe é a URI, então nós temos o professor Thiago participando como coordenador, eu, a Profive, o professor Douglas e mais 2 alunos. E a ideia é que a gente faça coleta de pessoas com 50 anos ou mais. Então, também já fica o convite, tá? Quem tiver intenção de conhecer, quem gostaria de conhecer o projeto. Pessoas com mais de 50 anos, não têm idade limite, que não têm redução cognitiva, que não têm doença de cunho mental, depressão, ansiedade, que gostariam de participar da pesquisa, é só nos procurarmos, tá? A gente pode até deixar o telefone, porque nós vamos fazer coleta de sangue, né? Por causa dos biomarcadores. A gente vai fazer coleta de dados relacionados à alimentação, a estilo de vida, cognição, a fatores sociais, cognição. Isso tudo vai ser estudado. E isso depois vai ser dado um retorno para essas pessoas que participaram. E aí essa pesquisa, ela acaba sendo inovadora, né? A nível nacional, né? É uma pesquisa, assim, que tem a intenção não só em relação a políticas públicas, mas também incentivar novos tratamentos, pesquisas de novos tratamentos, né? Então, ela vem de forma muito importante, pensando, né? Que a gente tem, então, muitos idosos longevos e que E impulsionar também, né, diversas outras pesquisas atreladas a todos esses resultados e questionários, enfim, que vai estar disponível, né, para os pesquisadores. Sim, e aí também, de certa forma, eu acabo preparando, né, se a pessoa tem lá uma possibilidade de desenvolvimento de Alzheimer, ela já fica sabendo. Isso prepara, né, não só a pessoa, mas toda uma família, toda uma questão social, um contexto para
para que isso seja minimizado, né, prof? Até manejos, né, dentro da área da saúde, de como a gente vai conseguir fazer um estímulo cognitivo. Perfeito. A gente não tem medicamento hoje, né, que regrida, mas quais são os manejos que a gente consegue, né, junto a essa população para que se melhore essa qualidade de vida ou melhore essa estimulação cognitiva. De quantas pessoas a gente está falando que precisa dessa amostra? Em Santo Ângelo são 300 pessoas. 300 pessoas. 300 pessoas. E quanto tempo de pesquisa, prof? Em torno de 1 ano e meio a 2 anos a gente vai fazer as coletas desse estudo. Legal. Então, lá na frente, então, já fica um convite aqui para a gente voltar e apresentar esses resultados. Uma ouvinte mandou aqui, ó, um seguinte desabafo. Queria uma creche para idoso. Faz tanta falta eles interagirem. Ela tem um idoso em casa, tá acamado, tá? E daí ela pergunta, como que quem não tem dinheiro consegue trabalhar com um idoso em casa? E essa eu acho que né, essa ouvinte aqui é minha conhecida, eu sei que ela tem toda a estrutura, né? Tem 3, 4 cuidadoras, tem a estrutura quase de hospital em casa para o idoso dela, e fisioterapeuta, enfim, né? Mas não é a realidade da maioria, né, prof? Como que a gente faz para que as famílias entendam ou para que as famílias deem a melhor relação, proporcionem um melhor bem-estar para esse idoso, não tendo recurso? Isso é uma realidade, né? Assim, uma grande realidade que a gente tem, inclusive, são idosos cuidando de idosos, né? Sim, exatamente. Sim. Né? Normalmente as mulheres cuidando dos homens, né? O envelhecimento, ele é feminino, né? Sim. Então, até pelo próprio cuidado que a gente tem com a saúde. Hoje, em Santo Ângelo, né? Já vem um projeto aí ao longo do tempo. E aí a gente tem projetos a níveis estaduais, federais, enfim, dentro das políticas públicas, que é o Centro-Dia. Né? Então, hoje, no município, se está organizando a construção do Centro-Dia. O Centro-Dia, ele é um local onde o idoso ele passa durante o dia, volta para a família à noite. Geralmente, então, para pessoas que têm certa vulnerabilidade, né, social, né, para que eles possam ter ali uma singularidade no cuidado, né? Então, isso é uma das... O município de Santo Ângelo, ele ainda está engatinhando em políticas públicas voltadas para a população idosa, mas isso é uma das políticas, um dos programas que foi aderido pelo município e que é uma possibilidade, né? Embora a gente saiba que não vai ter um alcance para toda a população. Hoje em Santo Ângelo nós temos mais de 15 mil idosos, né? Não tinha noção desse número. É algo bem significativo. E aí entra nessa realidade, né? O idoso que precisa trabalhar e que precisa cuidar de outro idoso que ou está acamado ou tem alguma problemática, né? Então, ainda hoje a gente não consegue, né, 100% ter um respaldo para toda essa população. Sim. Profs, eu tenho um dado aqui que até 2050 o Brasil vai ter quase o dobro de idosos que a gente tem hoje. Isso impacta em tudo, né? Inclusive INSS, enfim. Que políticas vocês entendem que a gente já deveria ter priorizado, que daqui a pouco a gente já está atrasado, ou que assim, tivesse que começar, deveria ser começado hoje? Todas. Mas assim, que de fato os governos, né, poderiam fazer já de curto prazo, que pudessem começar agora para facilitar a vida desse povo. A gente tem uma projeção, né, que em 2060 nós teremos em torno de 207 idosos com 65 anos ou mais para cada 100 adolescentes de até 15 anos. Nossa. Então, é algo assim muito impactante, né? Então, políticas públicas, elas devem ser pensadas desde o início, né? Quando a gente pensa... Eu pergunto muito assim, o que vai acontecer com a Previdência? Né? O que vai acontecer com o mercado de trabalho, com a inclusão? Hoje, se a gente pensar... Vamos pensar na área da saúde, né? O que nós precisamos pensar é que existem políticas públicas. E aí, dentro dessas políticas, é possível fazerem alguns programas e instituir elas dentro do município, né? Então, hoje em Santo Ângelo, nós vamos ter o 60+, né? Que é algo que a gente já conversa bastante, que é voltado para pacientes com demência, né? Com Alzheimer, que vai ter todo um atendimento especializado de profissionais. Acredito, assim, que o cuidado com a saúde, né? Antes de pensar no idoso, pensar, então, nos profissionais, em capacitar esses profissionais. Eu acho que uma grande problemática que a gente tem hoje é a falta de capacitação, né? Então, eu preciso pensar no idoso, mas eu preciso pensar quem é que vai cuidar desse idoso. Sim. E como que eu vou capacitar.
Então, talvez um programa de capacitação, pensando na geronto, na geriatria, nesse envelhecimento, né? E pensar nessas nuances, assim, acho que seria fundamental. E a gente já tá atrasado, né? Sim, muito atrasado. Porque é bem preocupante, né? Prof, e daí assim, junto com essa fala da prof. Andressa, vem também a questão do etarismo, né? É uma palavra que acho que a gente ouve falar mais hoje, né? A gente também se revolta mais hoje. Eu me recordo de um tempo não muito distante que pouco se ligava e muito preconceito, era maior ainda o preconceito que existe hoje. Na sua opinião, como que a gente deveria combater o etarismo? Claro que na universidade vocês têm isso, né? Você trabalha muito dentro da educação, mas como a gente faz para trazer isso para a sociedade? Olha, eu acho que até a Andressa tem mais... que ela participa do PET, né? E ela tá bem imersa nesse ponto, né? A universidade, acho que é o quinto ano que trabalha com o PET, que é o programa, né? Pelo trabalho, junto com atenção básica. E aí eu trabalho num grupo que justamente trabalha com etarismo, né? Hoje, o que a gente vê? A gente vê preconceito tanto com pessoas muito jovens, quanto com pessoas muito velhas, né? Então, esse ponto. E acredito que a grande problemática justamente é essa, a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? E ser flexível e resiliente para conseguir trabalhar junto, pensando no mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, nós temos aí profissionais com 20 anos trabalhando junto com profissionais de 70 anos, né? Que resiliência que eu preciso ter para fazer esse trabalho junto. Então, a gente ainda percebe que tem, sim, etarismo, né? E, às vezes, o etarismo acontece dentro do próprio envelhecimento, né? Idosos que têm etarismo, entre eles, infelizmente. Mas eu acredito que o combate ao etarismo, né, é sempre fazer essa discussão. Eu acho que a discussão intergeracional é o principal. Sim. Né? É trazer o idoso e o jovem para conversar junto, para fazer atividades junto, para conhecerem, né, as nuances de cada uma das suas gerações. Eu acho que esse é o fundamental para que a gente reduza, né, essa porcentagem de etarismo com o envelhecimento, no caso. E corroborando, assim, com essa fala da Andressa, até, né, puxando, assim, o gancho, esse semestre foi bem gratificante os trabalhos de conclusão de curso, né? Então, a gente percebeu, assim, com as temáticas, que 80% dos trabalhos de conclusão de curso da farmácia e da biomedicina são voltadas à pessoa idosa. Então, a gente viu o quanto eles estão tendo essa troca, essa via dupla, né? De poder chegar e tentar entender e buscar, né, esse conhecimento, né, essa vivência com a pessoa idosa. E a pessoa idosa também aberta, né, a também receber esses jovens, né? Porque eu acho que é aquela coisa da mão dupla, né? Que também existe do outro lado, às vezes, uma resistência com o jovem, né? Eu concordo, e assim, a gente percebe que, de fato, nas universidades, a gente vê essa discussão, né? A gente vê projetos como o de vocês acontecendo, mas eu ainda entendo que na sociedade como um todo isso poderia ser maior. Aqui, por exemplo, neste momento, a gente está fazendo isso. A gente está dando voz a quem não tem voz, né? A quem não pode falar. E eu ainda acho que o movimento social... instituições, outras instituições, donos de empresas, né, os empresários, enfim, de trazer essa discussão, de proporcionar contratações, exatamente, né, os próprios bairros, né, trabalharem melhor as suas políticas públicas ali interna, né, de que forma que os líderes de bairros podem proporcionar isso para a sua comunidade local. Eu acho esse movimento ainda eu acho muito tímido, prof. Então a gente vê essa discussão acontecendo nas universidades, né, nos centros educacionais, aí a gente está falando de escolas também que trabalham isso, né? Contudo, na sociedade, eu ainda acho que é só uma conversa, né? Eu ainda percebo uma timidez nesse sentido. Até as próprias conferências, né? A gente teve agora a conferência da pessoa idosa, não faz muito tempo. Municipal, né? Isso. E a sociedade, ela precisa também entender que ela é corresponsável. Pronto. São espaços que tem de discussão, são espaços para se conhecer o que é feito, as necessidades. Então, também acho que fica o alerta e o chamamento, né? Para o poder público, para a comunidade, para participarem desses espaços e para
conhecerem a necessidade. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Porque às vezes a gente também fala muito assim, precisa ter isso, precisa ter aquilo, a gente não é corresponsável. Então, muitas vezes a sociedade não se coloca como responsável por, né, trabalhar com etarismo, com o idoso, enfim, acho que esse chamamento é bem importante também. Verdade. E como que os ouvintes podem fazer para apoiar, para participar, se inscrever nos projetos que vocês lideram, gurias? Agora, dia 27, que é sábado, né? Das 14 horas até as 17h30, nós vamos estar na frente do prédio 13 da URI, desenvolvendo o Papo Ativo. Então, nós vamos ficar lá durante todo o dia, com mais de 20 oficinas, apresentação de CTG, família Maicá, né? Fazendo apresentação. E lá, nós vamos estar mostrando quais são os projetos que estamos fazendo, né? Tanto eu quanto a Ive e os outros colegas vamos estar à disposição para explicar, para mostrar, que é o caso do simulador. Então, as pessoas ficam convidadas a ir para conhecer o nosso evento e também ir conversar conosco, né? Aqueles que têm a intenção de participar. Daqui a pouco eu tenho uma empresa, né? Acho que é importante levar o simulador para dentro dessa empresa. Vamos fazer uma sensibilização. Então, fiquem bem à vontade para nesse dia ir lá nos procurar, né? Que a gente vai estar... A partir de que horas, prof? A partir das 14 horas. 14 horas. Isso. Perfeito. Aproveitar agora, dia 1º de outubro, é o Dia do Idoso, né? Isso, Olha que exatamente. oportunidade da gente fazer uma grande sensibilização na nossa cidade. E aí, para fechar agora a nossa conversa, eu queria saber, ouvir de vocês, assim, que futuro que vocês sonham, né? Com tanto trabalho que vocês desenvolvem, com tanto carinho e paixão que vocês colocam nos projetos de vocês. O que vocês sonham para o envelhecimento no Brasil? Olha, Que futuro vocês esperam? valorização. Respeito, né? Respeito. Acho que são boas palavras, né? Eu também concordo. E fechamos com empatia também, Fechamos né? com empatia, exatamente. Eu acho que assim, é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente tem que cuidar do outro como a gente quer ser cuidado. Exato. Então, eu acho que esse é o fundamental, E né? ontem até teve uma frase, né, que eu acho que impactou bem os alunos, né, retomando a semana acadêmica que a gente também está vivendo essa semana na URI, onde um palestrante trouxe que a gente tem que lidar como se fosse o amor da nossa vida. Isso. Então, aquilo eu acho que mexeu muito com os alunos, mexeu comigo, assim, e eu pensei, nossa, essa frase, ela tem um poder, assim, muito real, né? E às vezes a gente esquece de botar essa frase em prática, né? Então, assim, desde eu ajudar alguém a atravessar uma rua, recolher um papelzinho que caiu no chão, né? Tu ter aquela paciência, enfim, né? Então, tu te policiar também, né? Sim. Então, Te acho que- reeducar. Isso, acho que Isso. começa pela gente, né? Porque Sempre, não adianta a gente prof. querer mudar né, alguma coisa se a gente não mudar a gente. Eu gosto muito disso. Se tu acha que tem alguma coisa que tu faria melhor no lugar do outro, começa fazendo no teu lugar, que já vai ser um grande ganho. Exatamente. Prof. Andressa, Prof. Ive, muito obrigada por essa conversa tão rica que a gente teve aqui hoje. Vocês mostraram que envelhecer é um processo que merece respeito, ciência e políticas públicas consistentes. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela companhia. Este foi mais um Cafezinho Missioneiro com apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Para seguir nesse papo, me encontra lá no Instagram, @euDaniSchneider25. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo grande, até lá.